Então, sejam muito bem-vindas a mais um encontro da Fairy Fluente. And today we're going to talk about simple present, present continuous. Né? A gente está lá no basicão ainda, mas a gente vai ver que o básico não é tão básico assim. E nós temos duas missões hoje, tá bom? A gente vai fazer um exercício para a gente ver como nós estamos e um exercício de como nós podemos fazer para os nossos alunos, né? Então, a gente vai... Porque Simple Present é um negócio assim que a gente vê com eles o tempo todo. No ano tem. Oi? No quinto ano, já lá para, eu acho que é no terceiro bimestre que já tem Já Simple tem, Present. né? O Simple Present. Na verdade, a gente começa a trabalhar Simple Present com as crianças lá desde 2 anos, né? Só que a gente não chama de Simple Present. É que vocês não dão aula para os menorzinhos, mas nos menorzinhos, geralmente a gente coloca lá as perguntinhas. Do you like it? Yes, I do. No, I don't. Né? E eles acabam falando e falando bastante. É E hoje verdade, tem até uma musiquinha, eu lembro que eu botava, né, para eles, e justamente fala isso, né, da musiquinha, né, da comida, né, se você gostava, né, quando juntava, né, aí a resposta era justamente assim, yes, I o do, no, yes, I I do. do, no, I don't. E agora nós vamos, só que a gente vai falar de grammar mesmo, tá? Então, Sim. nesse encontro, dessa vez, nós vamos falar de grammar. Lembrando uma coisa muito importante antes da gente falar do grammar. Usem o grupo para se motivarem, para se manter ativa, porque a desmotivação no English, ela é muito comum, porque ela fica brigando com a nossa rotina, né? Então, a gente sempre tem que lembrar disso. O inglês, gente, uma coisa, eu estava pensando essa semana, né? Falei, poxa vida, como é que eu aprendi inglês na época da pedra sem, Os sem me recursos todos, né? desmotivar, né? Sem me desmotivar. E aí eu descobri o seguinte: na verdade, o inglês está em mim e eu estou no inglês, sabe? Ele foi para a minha rotina. Então, quando ele vai para a sua rotina, as coisas vão ficar bem mais fáceis e vocês vão ver que a fluência ela vem também com muita mais facilidade. Por isso que no Fairy Fluente eu fico insistindo para vocês, a gente não tem aula de inglês, né? Sim. Porque vocês já viram o inglês de alguma maneira, a não ser que vocês não tenham visto o inglês, aí é outro papo, mas você já viu o inglês. Então, aqui é para o quê? Para você pegar, praticar alguma coisa, tirar uma dúvida e manter motivação, ok? Sim, Val, assim, desculpa te cortar, mas assim, o que eu tenho Imagina. tentando fazer, né, assim, ou realmente eu entrar assim ainda no grupo, tentar me e o Telegram, quando eu consigo eu vejo. Então eu tô me sentindo essa semana bem corrida, que eu além de estudar para concurso assim, mas o que eu tenho feito, porque eu faço a minha rotina. Então eu sempre tiro um dia da semana para poder estar estudando o inglês. E quando me sobra tempo, eu falei assim, não tem mais nada para fazer, ou então assim, consegui estudar tudo que eu queria, eu tô fazendo assim, exercitando mais. Então o que que eu fiz? Eu até falei para Marcelinho, eu baixei um livro, né, no computador e me incentivando a ler inglês. E o que Perfeito. que é legal? O que que eu estou fazendo? As palavras, até as palavras que eu conheço, mas a gente não fala muito, estou fazendo o quê? Botando o som da palavra, né? Ou como falar ali. Perfeito. E naquele momento eu fico assim para mim, bom, agora eu só falo inglês, até eu com eu. Né, eu tô lendo ali, falei assim, tem que fazer alguma coisa, qualquer coisa que eu vá pensando, né, que eu tenho que fazer, eu falei, vamos falar no inglês, para tentar me motivar dessa maneira. É isso aí. Eu costumo falar que tem que sonhar Eu em faço inglês. eu sozinha. Eu sozinha, porque eu acho que eu não tenho vergonha de errar. Que aí eu comigo mesma, e eu falo, como é que eu vou falar isso? Aí eu fico trabalhando, né, as coisas aqui, fazendo as coisas da escola e falando sozinho o que que eu tenho que fazer em inglês. Aí eu vou, como seria? Eu tenho que lavar a louça, depois eu faço a janta, nananã. E É Exatamente. isso aí. aí eu vou fazendo minha rotina. Bom, eu também, além disso tudo, eu tento praticar em casa, apesar de ninguém falar inglês aqui, né? Nem meu pai, nem minha mãe. Mas eu vou lá, tô tentando falar, sabe, algumas frases, vou soltando assim, para ver que eu preciso perder muito essa minha vergonha, esse meu medo de errar.
né, de não ter vocabulário. Então, eu tenho que botar isso para fora. Ai, É, lembrei e do assim, masoquista, Fabiana. e eu Tá Chamar o vendo? Então, a pecador é o gente está medo de errar. sendo um pouco, né, egoísta, assim, você falou de participar mais do grupo e não desmotivar, mas eu acho que também pode ser porque, assim, como nós começamos em dupla, né, a Fabi e eu, então a gente troca muito Ah, nós duas verdade. só. É, pode Troca ser isso bastante. também. Então, Sim, assim, a gente tem o dia da semana para a gente se ligar e falar inglês. Ela gosta muito dessa coisa da internet, e aí ela descobriu um aplicativo que aí a gente tá falando, usando. Então, eu acho que pode ser também que eu acho que isso não deixa a gente ficar desmotivada, que a gente troca entre nós, perfeito. né? Pode Perfeito, né? É isso que eu quero que vocês façam mesmo, é viver a vida de vocês assim, né? A Fabi falou assim, em casa eu tento fazer. Gente, a minha casa era cheia de post-it, entende? De colocar eu os nominhos também. Eu nos lugares. E eu não sei Sim, os alunos de vocês, mas eu comecei dando aula para criança de 10 anos. Na verdade, era uma menininha que, pelo amor de Deus, ela era um inferninho, entendeu? Porque mas ela me ajudou muito. Tudo que ela olhava, ela falava, como que fala isso em inglês? Como que fala isso em tem inglês? aluno que é, né? tem aluno que é assim mesmo, é verdade. Eu falava, gente do céu, e eu estava começando no inglês, eu não sabia, aliás, até hoje, né? Tem coisas que você não tá na Não vivência, sempre. né? Qual a diferença do C1 para o C2? Jogos. É aquela coisa de você não estar ali ou não fazer parte da sua rotina. Como tem no Sim. português, que tem coisas que você não vai saber falar porque não é da sua Não, rotina. tem parte ali, é. Então, é muito importante isso, de vocês colocarem, realmente fazer isso que vocês estão fazendo, de pensar em inglês, não o pensar em inglês de você ficar traduzindo, mas de pensar assim, ok. Okay, right now I have to talk in English. I have to explain this in English, how I'm going to do this. E começar a. Eu gosto de escrever, né? Aí tem a ver com a múltipla inteligência, lembra? Quem aprende mais ouvindo, quem aprende mais Sim. escrevendo, aquela coisa toda. Eu aprendo muito pelo visual e pela escrita. Então, eu escrevia, tipo, não, primeiro deixa eu ver. Aí eu escrevia para depois conseguir falar. Eu nunca consegui ouvir e falar, né? Mas era estratégia. E aí, onde que entra o Telegram, né? Inclusive, eu tô amando aqueles vídeos das criancinhas lá que eu tô colocando. Eu tô Sim. amando, amando. Às vezes eu acho que eu coloco até muito, porque a ideia era colocar um por dia. E aí eu vou baixando, 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 baixando. E eu prefiro baixar, porque o baixar eu consigo subir o vídeo direto, porque não, às vezes o link trunca, né? E não dá. Porque lá tem muitas expressões do dia a dia. É E aí, verdade. só para Não, vocês desculpa, é que não eu se curti muito perderem lá daquela no menininha, né, Telegram. do Hã? fechar, tá? Curti muito daquela menininha, né, que fala do tampar, né? A mãe vai pedindo para Sim, fechar, tampar, e ela vai dando outras Ah, eu palavras. as gostei. palavrinhas. Se Deus quiser, Então, é aquele um, né? Não é só open and close, é alguma coisa assim, Exatamente. né? E você tem todo um vocabulário. Então, mas para não se perder lá, né? Hum, O Telegram é ótimo por causa disso. Nesse ponto ele é melhor que o WhatsApp. A gente não perde conversas, né? E lá está tudo dividido. Então, sim, vocabulário, você sabe onde achar o vocabulário. Então, você pode maratonar primeiro, né? Você pode ir lá ver, mas escolha um vídeo por semana para você praticar aquele, por exemplo, os verbos de abrir lá. Se aquilo faz sentido para você no seu dia a dia, começa a fazer só aquele vídeo. E aí, hum, no seu dia a dia, você vai lá ver, tipo, é abrir tal coisa. Abrir a lata assim. Como que eu falo? E escreva, né, exemplos disso. Passe a semana praticando esse vocabulário, até você achar que, tipo assim, nossa, agora eu já sei. Agora eu já sei. Então, agora eu já sei, acabou.
aí você não precisa mais fazer isso. Aí você passa para outro vídeo. Então, maratona o vídeo, porque é legal, porque você olha lá e tudo mais. Mas escolha um vídeo para você realmente trabalhar ele, entendeu? Porque é Uhum. esse vocabulário que depois que você aprende ele, você não esquece nunca mais, É verdade, é verdade. né? Então, ou você vai lembrar na hora que você for precisar desse verbo, né? Precisar disso. Tem uma menininha lá também, acho que eu coloquei, que ela faz, eu adorei o tipo de vídeo dela, mas às vezes não aparece para mim, e tem alguns que não deixa baixar, né? Aí eu vou ter que usar de outros recursos lá para trazer para vocês. Eu acho Mas muito interessante também. Eu também sigo umas irmãs no Instagram, né? São duas moreninhas até, que elas assim, ficam fazendo essa comparação, né? Do inglês americano, inglês britânico, né? O como sim, eu sei falar. quem é. Eu Eu gosto acho bem desses legal dois também. Já vídeos. Eu colocou, gosto. Val, o vídeo dela? Hã? Você já colocou o vídeo dessas menininhas também. Já, pois é, eu Elas, sigo elas também. é, É que é assim, olha, quais são os vídeos legais que estão rolando, né, agora? É o American and British, né, para saber a diferença. Mas daqui a pouquinho eu vou falar uma coisa sobre isso, sobre essa pronúncia, esse accent aí importante para vocês saberem. Um outro que é a junção de palavra, que a menininha faz assim, Ah, sim, eu butterfly. vi. Vocês viram Vi essa? também. Gente, eu adorei Uhum. isso. Eu nem sabia que tinha tantas palavras compostas no inglês, entendeu? É verdade. Eu não tinha parado para pensar nisso, entendeu? Nunca que butterfly na minha cabeça ia vir o butter da manteiga com fly de mosquito, né? Sim. Então, assim, esse tá legal. E um outro que tá legal também, um outro estilo, até mesmo para vocês, na hora que vocês estiverem seguindo alguém, para vocês verem, é aquele um que faz a diferença de níveis. Ah, e se eu vou pedir para sentar aqui no A1, no A2, no B1, no B2, como que eu falo de uma Sim. diferença para outra, né? Então, são os três tipos de vídeos aí, muito legal. Agora, falando sobre accents, tá? Antes da gente começar a nossa aula. Os accents, a gente fala muito de American and British, né? The difference between American and British English. Mas na vida real, meninas, não existe só esses dois accents, né? Então, por exemplo, eu trabalho muito com chinês. O chinês tem American or British accent. Tem nenhum nem outro, né? Então, assim, você acostumar o ouvido mesmo para qualquer tipo de accent, independente se ele é American ou British, mas ouvir muito, aí a gente volta naquele quesito listening, 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 listening. Porque, na verdade, a gente fala muito mais inglês aqui, né, no Brasil, com os asiáticos, com pessoas que não são americanas e nem britânicas, né? Às vezes até mesmo a própria América do Sul, certo? E são esses os recursos, né? Você fala, ah, Val, mas eu vou aprender inglês assim? É aquilo que a gente conversou desde o início, né? A base, a estrutura, se vocês chegarem à conclusão, falar, não, Val, preciso de aulão de estrutura. Apesar que eu vou trazendo, igual hoje, por exemplo, a gente vai ver Simple Present, Present Continuous, depois a gente vai ver the future, will and going to. Então, eu sempre vou trazer aquelas encrencas, né? As que dão mais encrenquinha uma com a outra. Eu acho super interessante. Parece não, né? As pessoas às vezes podem falar assim, ah, mas isso eu já sei. Gente, mas para nossa rotina faz toda a diferença. A gente Sim. precisa de, sim, né? Até para a Então, gente poder estar, ou conversar, né? Porque às vezes a gente não sabe usar a estrutura, né? Você exatamente. pode saber, mas não falar, às vezes é bem complicado. Quando eu falo saber, é saber usar, né? Saber, a Exatamente. gente sabe, mas é o que a gente vai fazer hoje, tá? Eu estou fazendo mistério, mas hoje vocês vão trabalhar. E aí, mas para explicar Falei novamente, pra ela já, falei pra ela que eu não ia participar hoje, que eu só ia estar ouvinte. Eu sempre participo, né? Uhum. Aí eu eu falei, pô, sei. eu nem posso. Você quer tarefinha? Falei já que eu tava como ouvinte. Porque, pelo amor.
Ela fica na sala de reunião nas segundas. Por isso que ela fica meio que de ouvinte aí de. Não sei o que que aconteceu, o que que eu fiz, que esse meu olho tá doendo. Olha lá, Sim, olha lá, Maria, esqueceu o áudio. já passei água, foi à tarde. Pronto, tirar o áudio dela daqui. Então, assim, eu não pretendo, eu estava pretendendo jogar dentro da plataforma as aulas de estrutura, mas eu acho que eu não quero fazer isso, a não ser que seja necessário por vocês, tá? Por enquanto, eu quero manter do jeito que a gente está fazendo aqui. Combinado? Então, vamos Combinado. lá. Primeiro, a gente vai fazer com vocês. Vocês vão aprender uma forma de dar a aula também de Simple Present e Present Continuous, desse formato que eu vou fazer com vocês. Vocês podem replicar. Lógico, aí você replica mais puxado ou menos puxado, de acordo com o nível da turma, ok? Então, o que que nós Uhum. vamos fazer? É o seguinte. I'm going to take a picture. Let me see here. Just a minute. Where is it? Oh, here. Okay, now I can share. Here. Here we have a scene, okay? Uhum. And I'd like that you describe the scene for me, all right? Yes. At the first place, we're going to talk about this scene at the beach in the present continuous. Do you remember when do we use present continuous? Now, I'd like that you try to speak in English if you want to. If you don't want to, you say in Portuguese. But Okay. when do I use present continuous? Quando que eu uso present continuous? We use the present continuous when I speak about anything at the moment. I'm studying English. When you practice the activity, you practice the activity at the moment you speak. That's it. So now I'd like that you get 2 or 4 minutes, okay? You're going to take a look at this picture, and I'd like that you write. First of all, you're going to write as many as action that you see that is happening right now during this scene, okay? So we're going to have it there 2 or 3 minutes to do it. Okay.
Val, all right, only 3 sentences? 3 sentences? Yes? It's okay, 3? Okay, I think you can do more, right? Yes, I write 4 sentences. Okay. You can do as too. much as you can. Me too, Okay. 4 cents. All right, can you type it? Can you type the sentences on the chat? On the chat? Or can you send the picture of it? Yes. Mhm. It's because I'd like to check your written part first, okay? And then we're going to start speaking. Okay, just a minute. Yes, sure. Let me check. Mhm. Good job. Yes. Meeting. Quem estiver Deploy. assistindo, né, gravado, pode acelerar, né? Faz a atividade e acelera. The man, I put the boys. Good, good, good. Design, né? Display Tô aqui teclando e não foi nada. of the ball. Oh, it's the same. Yes, the same. Probably. Okay. The couple is walking. Um, Ready? only this. Yeah. I write the girls swim too. Okay, ready? Okay, Fabiana, Okay. finished? Okay. Okay, but now, before we talk about this, I'd like that Marcela asks a question to Fabiana about the scene. I'm going to give an example, okay? I'm going to do one for Marcela, then Marcela asks the questions to Fabiana, and then Fabiana asks the questions to Marcela. So, Okay. Marcela, what is the man next to the candies cart doing? 1 minute. 1 minute. The man, let me see. I think he is watching. I'm sorry. He's watching on the cell phone. I didn't know if it's a cell phone. Okay, but Sorry. No, Sorry. I eating. yes. So can you answer that again? Oh yeah. What is the The- man next to the candy cart doing? He's eating He's the eating. hot dog. Okay, he's eating hot. Where? All right. Now ask a question to Fabiana. Fabiana, what the dog is in front of the man is doing? The dog is looking.
the man. Okay. Can you write your question, Marcela, about this? Let's talk Yeah. about the structure of your question. And Fabiana, you write, please, your answer too. Oh, good. I'll write in the chat. Yeah, please. Yeah. Just a minute. Durante a sala de aula, o que você pode fazer é o seguinte: primeiro, trabalhar as afirmativas, tá? Então, você pede para os alunos fazerem a descrição, como eu pedi para vocês, a gente ainda não corrigiu elas. Eles descrevem tudo primeiro, o que está fazendo, o que não está fazendo. E Uhum. depois você trabalha na outra aula as perguntas, tá? Aí você ensina a fazer pergunta com WH questions, você apresenta todos os WH, e aí o aluno responde. É uma atividade que eles adoram, porque eles falam, né? A maior reclamação de vocês é: como que eu faço meus alunos falarem? Você vai falar Aham. desse jeito, né? Na verdade, ainda tem um passo antes, né? Que você teria que ter feito antes. Trabalhar os verbos, né? O verbo surfar, jogar bola, sentar, Caminhar, caminhar, que mais? Nadar, sentar nadar. ao sol, né? Eu acho que só. E aí, em cima disso, você faria as perguntas. Então, vamos lá. Agora, eu vou entrar com parte de correção mesmo, tá? Vamos. Uhum. Agora, para a gente aprimorar. Ok. I need to write, I'm sorry, the answer, Yes, the answer, please. Marcela, take a look at your question. What is the dog in front of the man is doing? What is strange about it? Strange about it. Mhm. Let me see again in the chat. What is the dog in front of the man is doing? The preposition is wrong. No, it is correct. Wrong? Fabiana, take a look in the question. The dog is look the man. Question for the Marcelinha? Yes. Now, Okay. Yeah. take a look at the question that Marcela has written and tell me what is wrong. What the dog is front of the man is doing. Yeah. Okay, I answer. The dog is look the man. Okay, but the question, what is But- it wrong? There is something wrong Yes, in the question. Fabi, there is a wrong in my question. Okay, can you help me about it? Oh my God. How can I say? Because I don't know. If you can't say in English, say in Portuguese, no problem. I Describe think the it's not what the dog is in front of the man doing. What? It's something very easy. It's something that you have I to don't believe please it's keep it easy. out. Fabi, can you guess? yes. I need to explain it. This I don't understand. Explain this picture. No, you don't have to No. explain. There is something wrong. There is a mistake on the question. What is the dog in front of the man is doing? What is the mistake? É feio falar mistake, porque não é um mistake, né? É tipo... Is Mas it? teria uma outra expressão para falar para isso? Não. Não. Não, né? Mistake. Take a look at the verb to be. How many verb to be do we have there? 2. And why? Because I think what is the dog? O que o cachorro
em frente ao homem está fazendo. What is the dog in Não? front of the man doing? What You don't is the need dog? is doing. What Não the precisa dog? desse segundo is. It's not necessary? No, it is not necessary. Yes. What Oh, is the God. dog in front of? What is The the dog man in front of the man doing? doing. Tá? Não But tem duas perguntas aí. But, think mas with assim, me. o botando, ele dá um Continuous, sentido de não? errado ou sei lá, vai entender, mas não é o certo? Não, Como é que... sempre vai entender, sempre vai entender. Ah, Hoje, a nossa intenção da aula é ir mais fundo, né? Hoje, a nossa But I intenção... think about the present continuous. What is the dog in front of the man is doing? Está fazendo. I É think porque você está about... traduzindo para o português, né? Aí você tem que pensar na estrutura. Verbo to be antes, depois do WH question, acabou. Então, what is the dog in front of the man? In front of the man é como se fosse uma explicativa. Se a gente fosse falar no português, entre vírgulas. What is the dog doing? Só que aí você explicou. What is the dog Okay. in front of the man What's the doing? man? Yes. I put in front of in the end the sentence. What is the dog doing in front of the man? Não. No? Aí você muda, acho que o sentido da frase. A frase. What is the dog? Porque o in front of the man tem a ver com o dog. Por isso que tá no... que estaria entre vírgulas, entende? Entenderam essa Ah, questão tá, explicativa? entendi. Vocês fizeram letras? Entendi. Sim, Foi. sim, agora tô Então entendendo. vocês sabem do que eu tô falando. É, Legal. Não, porque aí agora eu tô indo fundo na estrutura e, tipo, nem todo mundo precisa vai saber entender. disso, desses detalhes mais profundos, Aham. certo? Ok. É verdade, engraçado, né? Quando a gente vai parando para pensar e analisar, né? Até a gente realmente vai começando a ver que realmente não teria, né, um sentido nenhum. Aquilo que eu te falei do in front of no final. Não. É. Aí, A gente fez, desculpa, Val, a gente fez o teste, né, aquele de nivelamento. Aí depois a gente conversando, eu falei, Fabi, coisas bobas, mas assim, como a gente não usa no nosso dia a dia, a gente errou, porque são estruturas que não. Parece até que a gente colou, a gente fez exatamente a mesma quantidade de pontos, né? Ficou no B1, Fabi. Qual foi o nosso? Ih, não lembro, Marcelinha. Não lembro. Tem que foi a mesma pontuação. Foi, é Mas verdade. coisas. Foi cento e poucos? Eu não lembro, foi isso? Não lembro agora. Eu Depois também eu vou agora não refazer. lembro. mas acontece, né? Acontece. Aí, agora vamos falar sobre pronunciation, tá? Lembrando que o is sempre tem que estar vibrando, né? Então, what is the dog? O What G is, fica aqui, ó. Dog, what is Dog. the dog? dog. Eu não falo dog. Dog. O G não é ele não é voiced. Ele é voiceless, ó. Dog, Dog. tá? Eu Dog. nem falo dó, né? De dó. Tem o G, mas o G não sai. Eu ia falar vozado. O que é vozado? Com som. Tipo, eu não falo gui, entendeu? Eu não falo dog. Tipo, eu não posso ouvir o som do G. Então vai ficar, what is the dog? Dog. What is the dog? What is the dog? What is the What dog? is the dog? What is the dog? Ok? What is the What dog? is the dog? Fabi, mais Z nesses is aí. What is What the is dog? what is the dog? Fala para mim assim, ó. Faz uma abelhinha para mim, ó. Agora fala, What is ainda saiu um. Põe a mãozinha aqui, ó. what is Eu sinto vibrar. Agora foi. Fala de novo.
What is the dog? What is Ah, the dog? viu como Sai, que né? É mudou? verdade, eu acho que sai. Engraçado, eu sinto vibrar. What Agora is the foi. dog? Agora É. foi. Antes estava muito what is, né? Is. Independente do britânico American, what is Aham. the dog? Dog, A mesma bom, coisa acontece quando eu faço a junção do or, né? Que eles falam what muito what is? is. Ah, or as, já é What aberto, is? né? I mesmo. What is? E mesmo, tá. What is the dog? Marcela, dog. Dog. What is the dog? Fabi, dog, Dog, dog. Então, what dog. is the dog? Agora, in front of. In front O of. F, ele tem som de V. In front of. In In front front of. of. Engraçado, desculpa, eu sei disso, mas é porque eu não consigo às vezes falar. Aqui, o que vem off, né, com dois Fs, né, é o contrário, não é isso? Ó, é, uma coisa que eu aprendi lá atrás, inclusive até Hum, tive aquela distensão daqui, sabe, que a pronúncia, ela tem a ver com musculatura. sim. Então, assim, é igual fazer exercício na academia, entendeu? Por isso que eu tô falando do essa semana eu ficaria fazendo isso, ó. Is, is. E treinando, sabe? Ah, não vai treinar frase nenhuma. Vai ficar só no Aham. tá? Vocês assistiram um aulão que eu falo sobre esse da pronúncia do ex? Não. Não. Tá lá nos aulões de mentoria, tá? Tem uma aula lá que eu falo só sobre isso. Assistam essa semana, vai ser a tarefa, assistir esse aulão Tá. sobre Tá a bom. pronúncia do is, do S, né? Então, é assim, a gente está falando agora de musculatura de boca. Então, a musculatura de boca, ela só muda com muita repetição. Muita repetição. Então, tem que ficar treinando. Zzz. Mas se ela volta para cá, ela já foi lá procurar a aula, tenho certeza. Pelo dedinho, pelo olhinho dela, tá vendo? Meu Deus do céu. Ai, não vale. Já tá sabendo muito da sua aluna. Viu? Agora, vamos falar da resposta. The dog is looking the man. Tá faltando uma preposition aí. The dog is looking for? Looking for. No, looking Ah, for. não, não. No, Procurando, não. look to The the man. dog Vamos lá, então, peraí. You're looking for is a looking Ah, for, okay? look at the man. tá pesquisando aí? Não. Não, eu fechei aqui o computador. Você me pegou no Muito flagrante, aí eu. bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, vamos lá. O verbo look é olhar, certo? E aí nós temos look for, Look, procurar. yeah. Look to, olhar para, Cara, não. em... No look to, eu não sei o que é look to, não, na verdade. Look at, que é o olhar para, em direção de algo, Ah, acertei na terceira tentativa. tá? Então, seria look at. Então, the Ah, dog ok. is looking at the man, tá? O looking to, depois eu tenho que checar, não lembro, mas Look into. Olhar para, né? hum, Um olhar perdido, será? Não. não sei. Preposição é algo que precisa sempre estar olhando ou Bom, eu usando. até depois, eu já tentei, eu assisti alguns vídeos e procurei até o. Eu vi lá no Telegram, in, on, at, né? Que você até colocou do maior, você fez aquele. Isso. Mas na hora de aplicar, por exemplo, no supermercado, I work at the supermarket. Work. I work at Vamos lá, vamos falar do work.
Na verdade, é que a preposição é assim. Ela tem Nós temos que ver duas coisas de preposição. A preposição tem ela, itself, tipo, ela com a função dela. Mas a gente tem ela com os verbos, que aí os verbos podem mudar, entendeu? Então, vamos falar do verbo work, por exemplo, né? Work é trabalhar, né? Na maioria das vezes. Uhum. Ou funcionar. Aí eu tenho work in, trabalhar em departamento, por exemplo. Tá? É dentro de algo. Ah. Aí eu vou ter work on, é trabalhar em algo, né? Em cima de algo mesmo. Eu vou colocar o em cima mesmo, porque ele vai ter essa coisa, A ideia, né? essa ideia. Aí eu tenho work for, que é o trabalhar para alguém, né? Work for é o que a gente mais usa. Eu falo que aqui tem sentimento. Por exemplo, I work for ferry program. Eu não trabalho Hum. num prédio, eu trabalho para o programa. E tem o work at, que é trabalhar no prédio, por exemplo. Então, por exemplo, se eu falo, I work at a restaurant. Eu trabalho num restaurante, entendeu? O restaurante, o prédio do restaurante. Agora, I work for Luigi's restaurant, Hum. tá? E o for, você coloca o nome, né? Geralmente é o nome mais o local. Geralmente você vai usar para trabalhar work for or work at. Entendi. Porque eu sempre fico na dúvida, quando é que eu uso in, on, at, assim? Tá Tem ali, que ser ó. mais... Então vamos É porque lá. às vezes é o que você A falou aí, gente né? olhando, Ele depende do verbo também, né? Que vai estar depende do junto, né? verbo, mas a gente olhando mesmo no verbo aqui com Hum, com esses phrasal verbs, né? Que são phrasal verb. É quando você tem uma preposição que muda isso esse do sentido do verbo. verbo. Olha ali, Sim. work in, on e at, né? Vamos focar nos três. Work in é quando eu estou dentro de algo, certo? Mas algo Ah, geral, ó. Work on, quando eu trabalho em algo específico, então ele é mais específico. E work at, num ponto exato, que seria o prédio, uhum. tá? Se você for olhar para aquela explicação que eu dei lá, do in, on e at, eu estou fazendo ligação com aquilo. Mas aqui é phrasal verb. Então, phrasal verb, esquece, né? Eu fico assim, eu gosto muito de dar o exemplo do phrasal verb do give up, né? O give up, para mim, Aham. é o que mais a gente fica. Give up não é dar para cima, né? Ele é desistir. Então, Sim. o up aqui é cima. O que cima tem a ver com desistir? Nada. Exatamente nada. Por quê? Porque ele é um phrasal verb. Tá? Então, a preposição, aquilo que eu falei para você, não tem a ver não tem a ver com phrasal verb. Aqui sim. Tudo bem, meninas? Ou estou Aham. complicando? Não, não. É que você está falando assim, minha cabeça está. É que sabe Tá que eu estou aqui boa. pensando nesse working que você falou, né? Que é o trabalhar em. No caso, é algum dentro de um departamento, né? Que você falou. Então, eu poderia falar que I work in the. Não quer mesmo, gente? Esqueci, secretaria. I work at school. Eu Não, Não, falei. então eu você pensei acha... nisso. I work, mas não é in school. Eu Eu não falei posso no falar. prédio. É alguma Pode. coisa dentro da escola. Você Posso? pode, ó. Por exemplo, eu posso falar que I work
in a school. E aí, eu já peguei até uma outra coisinha que você falou aí, ó. Qual a diferença disso e disso, ó? I work in a school, eu trabalho em uma escola, né? I work in the school, eu trabalho na escola, ou não tem nada a ver? Eu também pensei a mesma coisa que você, Marcelinha. Porque, assim, no caso, eu tô já imagino assim, com o aprendizado de agora, né? I work in a school é algum lugar específico da escola. Não, é o contrário. Não, Na verdade, I assim, work assim, eu tinha pensado assim, ó, I work in a school, eu trabalho em uma escola. Não necessariamente I work in the school, eu já me referia a uma escola específica por conta do artigo de aí. a gente está falando de indefinido e definido, né? Sim. Mas, na verdade, quando é que a gente usa mesmo isso, né? Isso daqui, olha, esse é indefinido, tá? Vou colocar Uhum. aqui para a gente lembrar. Esse é o indefinido. Mas quando Sim. eu fico falando assim, depois a gente esquece na hora de usar. E esse aqui é o definido. Eu Como é que eu acho que seria. consigo lembrar dessa diferença na fala, tá? Quando eu estiver falando mesmo. É o seguinte, Fabi, I work in a school. Você sabe que escola que eu trabalho? Não, eu trabalho numa escola. Onde? Com que método? Do quê? Não tem, entendeu? Ele é totalmente indefinido. Agora, quando eu falo I work in the school, agora tem que colocar de novo aqui, peraí. Vou colocar aqui embaixo. I work in the school that is on the corner of J.K. Street. Eu tenho que completar. Deixa eu dar um Aí eu tô falando de uma escola específica, né? específica, Sim. tá bom? É igual você fala, I see a dog. I see a dog in the street. Que cachorro, Val? Não sei. I see a dog that followed me up to here. Então, assim, o específico, definido, o in the, eu tenho que explicar depois. Eu tenho que dar mais informações. Ou eu Hum, uso assim, ó. Por exemplo, I work in a school. At this school or at the school, they teach English. Aí eu já estou falando daquela escola que eu tinha falado antes. Tudo bem? sim. Uhum. Vocês viram que com uma única aula, a gente não vai nem conseguir fazer as duas que eu estava imaginando. Porque a gente começa a olhar vários detalhes, entende? E, Uma Uhum. e coisa é vai por puxando isso, a outra, né? uma coisa vai puxando a outra. E é isso que eu quero fazer com vocês nas aulas, ao vivo. Porque Sim, senão, do tipo, aí fica lá. Quando é que eu uso o the, quando é que eu uso o a? Ah, definido e indefinido. Isso vocês já viram, entende? Isso vocês já sabem. A questão é na hora de aplicar. Então, sim. agora, está na hora da Fabiana fazer uma pergunta. Ask a question to Marcela about it. Ok. If you can, Fabiana, we can talk here. You can see the sentences. Example, the man is surfing. No, the man is surfing. What is the question for this? The man is surfing. Oh my God.
What I'm sorry, the man, né? The Uhum. man. What the man is doing in the sea. Escreve aí para mim, Fabi, por Ah, favor. ok. Escreve, tá ótimo. Portuguese and English, your mind. Cadê, gente? Calma aí, desculpa, deu tilt aqui. What the man is... What the man is doing in the sea. What the man is doing this. What the Okay. man is... The man is surfing. Oh, but I have a question for Fabiano. But what's the man? Because I see two men in the sea, but two is surfing. Are All right, surfing. but before that, Marcela, if you see one or two men, take a look at the question and what is the mistake? Oops. Just a minute. Whoops. I can find the question in the You can chat. find the question. It is on the chat. Yes. Where is my chat? Oh, now. What? Because this is my cell phone is new. Oh, What the man is doing? What is the man doing in the sea? I think is better. remember, the verb to be comes first, Fabi. Oh, Yeah. As yeah. we say to the students, what What the is man... the man doing in the sea? Yeah. Or Yeah, at the sea, in the sea. Quando eu falo at the sea, eu estou falando num ponto específico, ou in the sea, porque está dentro do mar, né? Sim. Okay? What is the Yes. man doing? And if we have one more than one man, Fabiana has written, the boys are surfing, okay? So Ok. we can also ask, are the boys surfing? Are the boys surfing? Yes, Marcela, are the boys surfing? Yes, they are. Yes, they are, right? No, they aren't. And Okay. then Marcela said the dog is waiting the man. I'd like another question, but a different question about not what is the dog doing. Chega do what is the dog doing. Quero uma outra pergunta, usando o WH question. Sobre o dog. It's not the dog doing. Let me see. What the dog is waiting for, Right. Escreve. right? Okay. Escreve Ok. porque o que a nossa cabeça pensa não é o que a nossa boca fala e nem o que a mão escreve. Então, eu tenho que ver as três coordenadas, entende? A gente vai trabalhar essa resposta. The dog is waiting the man. What is the dog waiting the man? What is the dog waiting the man? Am I right? Tá Não. esquisito. It's wrong. What is? Tem algo estranho. E agora não é na estrutura, é no vocabulário. What the dog What is the dog? of the man? Não. No.
Tô falando What is the de vocabulário agora. what is the dog? What is the dog? What is the dog? Let's translate this to Portuguese, into Portuguese. Traduz para o português. O que o cachorro está esperando do homem? O que o cachorro está esperando o homem? It's not the. Não é do homem, né? Uhum. Se eu tivesse The que trocar dog. esse WH question aí, esse what, eu trocaria pelo quê? What is there? Which? Can be which? Porque eu tenho opção. Não, porque você não tem duas opções, né? What is the dog? Where? Where the Pode ser. Where is the dog waiting for the man? Aham. Aí tem uma outra coisa, né? É wait for, tá? Who Waiting for. waits for. Uhum. Quem espera, espera por alguém. Então, é wait for. Yes, it's the same thing in Portuguese. Então, where is the dog waiting for the man? Pode ser? Pode ser uma outra também. where is waiting for Deixa eu fazer um outro. Enquanto vocês estão pensando nisso, deixa eu pôr aqui. Peraí. where? Oh, Que isso daqui depois eu ponho lá. Ah, tchum, tchum, tchum. who is the dog waiting? Pode ser também. Fabiana tá inovando. Vamos lá, peraí. Where? Yes, Who? great. Então, ó, wait for. Esperar por alguém ou por algo, tá? Por algo. Aham. Tá. Então, a primeira a gente teria where is the dog waiting for the man? Qual foi a segunda, Fabi? Who is? Who is? Who is the Who dog? is the dog waiting for? O que mais? Here, who? Eu vou fazer uma, tá? How long is the dog waiting for? How long is the dog waiting for the man? Oh, I think Oh, about what time, but what time is wrong about the time. É, porque Yeah? what time é que horas é? O how long é quanto tempo? Okay. I think in this question, but I think about what time. Que horas o cachorro está só com o esperando? dog, né? Você quer que faça só com o dog, né? É, a gente vai ter a resposta lá. The dog is waiting for the man, né? Yeah, the dog waiting for The dog eating. is waiting for the man. The dog is waiting for the man. Acho que tá faltando mais um lá. Vamos pensar no W question. A gente tem what, where, when, Where, what time, who, whom, how long. Tá faltando um. whom, whose, whose. Who's the dog waiting for? No.
No. No, but who's the dog? De quem é o cachorro? Who is the dog? Who's, Is the dog. sim, Can be whose is the dog. pode. Deixa eu pensar. Who- E aí você vai ter que usar um artigo. Whose is this dog? Whose is this dog? De quem é, né? Yes. Mas tá voltando mais fácil. What? Why Why? Yeah. is the dog Oh, waiting for the man? I forgot why. All right. yes. Why? Why is the dog Why is the waiting dog for the waiting man? for the man? Yeah. Ok? Aqui é um grande exemplo da quantidade de explosão de vocabulário que a gente pode usar, né? Que a gente pode fazer. Você vai vendo que a gente Uhum. vai abrindo cada vez mais e a gente está falando simplesmente do dog mesmo, né? E se eu pergunto, né? Se eu perguntar sem ser where is the dog waiting for the man, eu poderia perguntar where is the dog, Oh, yeah. Where is the dog? né? Where is the dog? Qual seria a resposta para isso? The The dog dog is is in front of The dog the man. is Is in front of vamos falar in the front of, dog vamos in treinar in front front of of in front the of. man. the man. The dog The is dog is on the sitting bed. Oh, yeah. The dog is sitting in front of the the man. man. Or is sitting on the sand in front of the man. Ok? Aproveita. Or can be the dog is only on the beach. Sim. The The dog dog is is on the beach. Sim. Já que vocês estão falando muito in front of, eu tenho uma pergunta. Qual a diferença between in front of versus across from? in front of. I think is there isn't anything between the things, and across from is necessary to walk into the other side. Fabi? Você entendeu o Yes. que ela falou? Yes, yes. I'm thinking in front of some object, some people in front of you, okay? But the across from, yes, other side. It's not necessary to be on the other side, okay? Obstacles. There is no necessary to be to the other side as opposite, because across from is the same of opposite, right? Oh yeah. Is the same, right? But opposite or across from you use when you have something between them. Então, poderia ser qualquer coisa, tá? Poderia ser um objeto, alguma coisa assim que você tem que fazer o passar, tá? Aí você usa across from ou você usa o opposite. Certo? Okay. Let's see more. What you have. Example, you can have a sentence. Yeah. I'm across from you. I'm across from Okay. you, right? Because we have the computer, or when Yes. you have somewhere here, and then a table, and then the other person in front of, but it's not in front of, it's across from, because there is a table between them.
right? Ok, Or you have the right. street. For this reason, you say, when you have a street, then you have the dog here and the man here on the other side of the street. Then you say that the man is across from the dog because he has to cross the street. Yes. All right? Ok, right. So the man is surfing, the boys are surfing, okay? The man is waiting for the man. Here, Marcela, the girl is playing with the ball. Será que a gente precisa esse with the ball? Com uma bola? No, É, the girl is the playing girl the is ball. playing ball. Né? Não precisa desse with. The girl is Okay. playing ball. Tá? É to play Ok. ball, é Okay. jogar The bola. girl is playing ball only. É, não precisa, Ok. né? Do... With the ball. Ah, a Fabiana fez a mesma coisa. Agora que eu vi. É, vocês realmente, vocês se Mas quando eu combinam, né? uso esse with, eu posso estar, dizendo que eu estou especificando ou não? É, você podia estar jogando o quê? Não, falando, quando eu estou usando esse with, né, com a bola, eu estou especificando que tipo de bola ou teria, ou não. Não, não. É, Não, o Não, verbo é qual era a play ball. bola? tá. É que o verbo é play ball. Play ball Sim, já sim, significa jogar com a bola. sim, É mas igual assim, like. mas aí, É porque assim, igual às vezes eu listen não falo assim, ó, to. eu vou, exemplo, posso falar, the girl is playing with não, sorry, the basketball, ok, I Não. understand. It's playing Ok, basketball, it's yeah, playing volleyball, it's playing. ok, now, ok. The girl is swimming, all right. The women are walking at the beach. Okay, very good. What is the pronunciation of this article? Vamos lá, vamos colocar uma pronúncia aqui, para a gente explorar isso aqui. Ah, The women. eu vou trocar the women, bom? peraí, deixa eu colocar uma coisa mais óbvia aqui. Tá bom. The balls. É, The apple. calma, Ok. vou colocar aqui, The pronunciation. crazy. É porque depois eu baixo para vocês olharem, quem estiver assistindo também. Tá. Deixa eu ver, the pronunciation. Então, vamos ver a pronúncia desse artigo, porque artigo também... Ops, o que eu fiz? Porque o artigo também é um dos temas, né, lá do nosso livrinho, não é isso? Uhum. Sim. Então, vamos falar da pronúncia do artigo definido. Como vai ficar? A primeira sentença. The The ball, ball. A The segunda... apple. Hã? the apple. apple. Não consegui pegar, tá? Mas na primeira, você vai falar, ó. Vocês conseguem me ver bem quando tá assim? Sim, sim. Aham. Fica uma Ó. janelinha. The apple, the ball, The ball. the ball, né? É o The famoso ball. the, língua The, atrás do dente. Na The ball. segunda, é the apple, The apple. the apple and the ball and the apple. Todas as vezes que eu tiver, Vogal? vogal, esse daqui vai virar the apple. Tudo bem? Yeah. Esse vocês anotam. the apple, the orange. Vai virar the. E quando for consoante, você vai falar the. The, Tá bom. Ok. So, the women are walking at the beach. The friends are walking on the beach. Ok. Vamos voltar agora lá para a cena. Ok? Acho que a gente fez tudo, né? Oh, no. Oh, here. What is the boy
in front of the couple is doing? What is The the boy is boy in running. front of the couple doing? Running. The boy Okay, is how do you say that in a complete sentence? sorry. The boy is running. Olha, ó, acertou a pronúncia do do is. Okay, very good. The boy is running. Okay, The I boy think is that's running. it. Acho que a gente pegou tudo, né? Yes. Não sobrou nada. E aí vai faltar a gente fazer o do simple present. Então, no Uhum. simple present, eu vou deixar para vocês agora, eu vou deixar umas tarefas, tá? De vocês Tá. fazerem exatamente isso. Vocês vão pegar a cena, de preferência façam separados primeiro, façam a pergunta e a resposta. A pergunta e a resposta. E aí eu vou ver se eu consigo marcar. Primeiro vocês vão mandar, se eu ver que está tudo tranquilo, a gente passa. Se não, a gente vai marcar mais uma aula extra para a gente fazer o simple present. Né? Só que aí você Ah, tá. não vai usar mais o present continuous. Você vai usar agora o simple present. Então, para eu usar Agora o sim. simple present, quando que eu uso? When I Eu speak uso about routine, facts, Yes. facts and routine, right? Eu achei que eu tivesse baixado o negócio e eu não baixei. Deixa eu baixar aqui rapidinho. Val, e essa gravura você vai mandar pra gente ou pra gente ver Vou, lá na plataforma? vou Ah, mandar. tá. Vou mandar, mas antes eu queria mostrar uma outra coisa para você. Quero mandar duas coisas também. Deixa eu só baixar aqui, que eu achei que eu tivesse baixado e não baixei. Vou baixar duas coisas. Parará. Vou mostrar um primeiro. E aí depois eu mando com o Simple Present como tarefa, porque aí eu tenho que organizar. Tá. Eu tinha baixado, sim. Não sei por onde que tinha ido, mas eu tinha. Deixa eu tirar. Então, uma forma de você fazer isso também com os alunos, tá? Esse daqui eu vou mandar para vocês também. Deixa eu tirar aqui. É você fazer um jogo, tá? Ao invés de fazer a cena, você pode falar what is he or what is she doing? E aí você trabalha os verbos que você quiser trabalhar, tá vendo? Ó? Aí você pega todos os verbos, né? Trabalha os verbos antes. E aí os verbos você pode trabalhar no formato de memory game. E do memory game você vem, faz pares para eles falarem. Então, aí eles jogam um dado, por exemplo, vai, joga o Ah, dado, legal. e aí eles têm que falar o que a pessoa está dando ou não. A pessoa pergunta, e aí ele tem que dar a resposta. Também é interessante fazer como você também até fez com a gente aqui, né? Eu pedi para falar e depois alguém pode escrever, né? Também, né? No quadro escrever. Na verdade, assim, quando a gente está Ah, falando de aluno, a gente segue uma sequência, tá? Então, qual é tá. a sequência de aula? Hum. Deixa eu parar aqui para falar de sequência de aula. Então, o tempo verbal, tá? Qual a sequência da aula? Primeira sequência é trabalhar o vocabulário, tá? Então, ali, por exemplo, eu sei que eu vou trabalhar uma cena de praia, mas eu poderia estar trabalhando outras cenas. Olha, eu separei aqui para vocês várias cenas. Ó. Deixa eu pegar aqui. Olha, para você ver. Uma cena completamente diferente. Então, nessa cena, a gente tem vocabulário diferente. Então, antes Sim. de pegar a cena, você tem, aliás, antes de trabalhar o vocabulário, já vai pensando na cena que você vai trabalhar. Então, é uma sequenciazinha de aula.
Então, primeira aula, eu dou o vocabulário para o aluno que ele não sabe do que vai acontecer na outra aula, né? Então, na verdade, eu primeiro dei a aula de gramática, explicando para ele, olha, a gente usa present continuous para dizer de uma ação que está acontecendo agora. E a gente fala de simple present quando eu estou falando de uma rotina. Para os alunos de A1, geralmente a gente não mistura as duas coisas. A gente vai falar, por exemplo, só de present continuous. Então, what is the man sitting on the table doing? Então, ele vai ter que falar só desse man. What is the man standing next to the wall doing? Ele vai falar daquela outra lá. Só que aí, então, primeiro eu explico gramática, regra. Segundo, eu explico vocabulário. Aí o vocabulário eu gosto de usar muito memory game, ou um game de bingo, ou um game, qualquer game assim, sabe? Eu não gosto de ficar colocando só na lousa. Se eu for colocar na lousa, eu vou fazer um game também, para que essa aula fique mais divertida. Val, tem uma sala muito grande, muito grande. Eu vou fazer vários jogos de memory game e vou distribuir eles em grupos, Sim, tá? E aí eu trabalho eles com grupos. Trabalhei o vocabulário. Na mesma aula que eu trabalhar o vocabulário, eu já peço para eles escreverem as frases que provavelmente eu vou usar lá lá na cena. E na outra aula, eu ensino como fazer pergunta. Então, você pode fazer assim: primeiro você faz, ele escreve e faz o vocabulário. Na outra sim. aula, você dá a cena para eles fazerem o speaking. Na outra, você ensina a fazer a pergunta. Aí depende de quantas aulas você tem na semana, aquela coisa toda. Sim. Se você tem livro para seguir, como que você consegue dar conta do livro e fazer tudo isso? Você pega no livro, do próprio livro, o vocabulário do livro, monta uma cena que use o vocabulário do livro e você faz isso. Depois você tira um dia, você fala, galera, agora a gente já fez a parte divertida, agora vocês vão para o livro só fazer exercício. Aí você dá um dia, por exemplo, só de exercício. Sim. Entendeu? E aí roda a mesma coisa com o Simple Present. Uhum. Ok. Yeah. Perguntas? Não. Gostaram da ideia da aula? Sim, sim. Yes. Então, é assim que vocês vão fazer. Então, de tarefinha, a gente vai fazer Simple Present. E aí a gente vai explorar também o que tem aí. O Simple Present eu quero fazer ele ao vivo, porque na verdade tem o do, tem o does, e eu sei, tem o S, tiro o S, não sei das quantas, eu queria ver vocês falando isso. Só que eu não sei se eu vou aguentar até a outra semana, entendeu? Mas eu tô tão atolada, eu vou até ver. Eu acho que talvez a tarefa eu ainda vou dar em present continuous, tá? Me Tá. esperem até amanhã para eu pensar e cozinhar isso na minha cabeça. E talvez eu vou segurar o Simple Present, porque o Simple Present, se o Present Continuous já deu esse tanto aí de conversa, eu acho que o Simple Present Verdade. vai dar mais, né? Vai. Que entra muita regrinha também, né? No Simple Present. São as regrinhas, mas é mais legal quando você Verdade. vê isso, né? Quando você está colocando, você fala, nossa, não Sim, coloquei aqui, não fiz isso. Ai, nossa, mas eu sei que é isso. verdade. Engraçado, que nem eu tô aqui, ó. Eu tô aqui olhando pra minha frase, eu falei, por que que eu fiz isso? Por que que eu botei, sabe, aquele is ali? Se a gente, né? A gente começa assim a pensar, né? Eu falei, ué, por que que eu tô fazendo isso? Mas chegou, Impressionante. teve uma frase que eu fiz igualzinho da Marcela, eu coloquei dois is também. Eu percebi, eu falei, eu percebi, aí eu me corrigi. Então, é Ah, normal, é Mas assim, normal. mesmo assim, eu acho que assim, é algo, claro, que o errar, esse é óbvio, né? A gente erra. Mas eu acho que ainda tem coisas que eu tô falando por mim. É a falta da prática É, mesmo, de não, sabe, tá fazendo. E assim, eu acho isso legal mesmo. A gente tá praticando essa coisa do perguntar, né? Do responder. É bem necessário mesmo. do mesmo jeitinho que a gente faz com os alunos, né? Sim, Na verdade, é a mesma coisa. Só que quando a gente está é, dando aula, é muito mais fácil, né? Eu, por é exemplo, agora verdade. que eu estou dando aula, é mais fácil do que se eu tivesse na aula.
Porque se eu Sim, tivesse na aula, eu faria as mesmas coisas, talvez, entendeu? é verdade, Talvez é de verdade. maneira diferente, mas, por Acho que é até exemplo, aquilo que você fala, né? Porque já vai o planejamento, né? Já tá, né? Já foi planejado. você Sim, planejou primeiro, os alunos não sim, planejaram, então por isso é que demorou verdade. aquele tempo. Naquela hora que eu É, falei assim, olha, vamos usar os W8 questions. Eu já tinha na minha cabeça o uso dos W8 questions, é porque verdade. eu já dou essa aula muitas vezes e muito tempo. Vocês Sim, não, então é normal de não pensar, entende? é verdade. Vamos tirar uma fotinho? Vamos. Se não tem mais perguntas. Gostaram da aula desse formato? Sim, Aham, eu gosto, assim, Bastante. porque três, né, assim, eu acho que me prende o tempo, eu tenho que sentar ali e fazer, me dedicar. Eu consigo praticar também, né? Hoje a gente conseguiu praticar o inglês Uhum. também. E eu acho que rende mais para tirar dúvidas. Outra pessoa tirando a sua dúvida ali no momento, eu acho que é melhor do que você mandar a dúvida para Ah, depois sim. responder, entendeu? Eu acho que vai mais dinâmico. É, e isso vocês podem trazer também. Tipo, a Val faz uma aulinha sobre tal assunto. Então, esses encontros nossos são para isso, entende? Tá. E é para isso. Por isso que eu Eu vou te falei. mandar, eu posso te mandar uma foto aqui, ó, que tá aqui no meu livro, o At, o In e o On. Vou te mandar como tá aqui, Pode. tá? Para você ver como que tá aqui, que é a minha aula que eu tenho que dar para eles. E aí eu, Ah, entendi. Entendi isso. é, Pode. tá? Beleza. Então, vamos tirar a foto. Depois coloquem os comentários lá para chamar essa galera que tá morta lá, né? Tá meio abismo. Ai, pior que teve gente que fala assim, quando que a gente vai voltar com o Fair Fluente? Quando? Na hora que eu voltei, a pessoa desapareceu, mas tudo certo. Tudo bem, meninas? Ó, Tudo bem. beijo, Eu adorei, amei, Val. Muito bom. adorei também. Aí, esperem pelas tarefinhas e depois a gente vai falando Tá, sobre a próxima aula. Até Tá ótimo. mais. tá bom. Beijo. Beijo.